Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza do vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus queridos, tudo certo? Estamos aqui de volta para falar da prova agora do País 1, só que de 2018, lá do caderno Sucata, tá? Então, uma provinha boa também, queridos, uma prova que fala sobre metabolismo, uma prova que tem questão de ecologia, tá? Uma prova bem boa, assim, do País, realmente, para a gente estudar e para a gente revisar os conteúdos que são mais recorrentes. A gente percebe que os conteúdos mais recorrentes caíram nessa prova, então foi uma prova muito legal da gente começar a estudar aí para quem está no País 1. Jovens, vamos lá, vamos começar, né, essa nossa resolução aqui e vamos começar aqui pela essa primeira questão, que é uma questão de biomas, certo? Então sempre cai biomas na prova do País. Normalmente é comum de cair os biomas que são daqui do Cerrado, né, os biomas aqui do Centro-Oeste, legal? Porém, essa prova caiu o Pantanal, legal? Que é um bioma aqui próximo do Cerrado, mas que é um bioma que eu também não me lembro de ter caído em outras edições do País 1. Tá? Então, realmente foi uma coisa inusitada, aí, vamos dizer assim. Ele fala assim, ó, a criação do gado bovino no Pantanal teve início no final do século XIX e é a principal atividade econômica dessa região. Tradicionalmente, a pecuária extensiva também obedecia ao ritmo das águas, tendo se desenvolvido inclusive raças pantaneiras de bovinos e equinos adaptadas ao pastejo em águas rasas. Entretanto, a modernização dessa pecuária promoveu a divisão de terras e trouxe variedades exóticas de capim e a necessidade de interferir no fluxo das águas com pequenas represas, estradas, dragagens e drenagens, além de difundir o uso de pesticidas. A pesca é outra atividade bastante desenvolvida, pois há riqueza de peixes de interesse para a alimentação humana. Porém, os peixes estão diminuindo de tamanho e tornando-se mais raros, nítidos sinais de superexploração. Então, a sobrepesca, a pesca predatória, né? Exatamente isso que o cara te fala. A isso se soma problemas de contaminação por pesticidas e poluição industrial, sobretudo nos rios que vêm do Planalto. O aumento que vem ocorrendo no turismo na região precisa ser bem orientado para não causar mais danos ao ambiente. Além disso, também ocorrem ainda problemas com mineração, caça ilegal, aumento de lixo urbanos e projetos de navegação. Então você percebe que vários problemas relacionados à região Pantanal. Aí o cara fala assim, ó, um dos maiores espaços ecológicos do Brasil, o Pantanal não sofre interferência de outros biomas e possui áreas montanhosas que dificultam o turismo voltado à caça predatória de animais. Jovens, isso aqui é meio que interpretação de texto, você concorda comigo? Porque lá no texto, o cara chega para você e fala assim, ó, você tem problemas relacionados com o quê? Relacionado com caça ilegal. Perfeito aqui? Sim, então na hora que o cara fala que você tem problema relacionado com caça ilegal, o turismo voltado à caça predatória de animais é exatamente, né, um tipo aí, né, de formas que pode trazer o que a gente chama de caça ilegal. Então, só por interpretação de texto, a gente já marcaria esse item como errado. Legal, porque o texto está contradizendo aqui o item. Então, eu diria que esse item não é nem de biologia. Esse item é item de interpretação de texto. Basta ler o textozinho e trazer isso para a sua questão. Tá? 41. O que marca a biodiversidade do Pantanal, região com reduzido número de espécies endêmicas, certo? O que são espécies endêmicas? São espécies que ocorrem apenas naquela região. Jovens, isso às vezes parece errado, né? Por conta desse reduzido. Mas no caso do Pantanal é correto, tá? O Pantanal tem poucas espécies endêmicas. É a abundância de indivíduos presentes em algumas espécies, tá? Então, legal. Queridos, o que ele está te falando é o seguinte: você tem o quê? Você tem uma grande quantidade, tá, de indivíduos, né, que são de quê? De espécies que vêm de outros lugares, espécies que não são endêmicas, espécies que não acontecem só ali. E é o que ele te fala, né? Você tem uma fauna selvagem muito rica, você tem uma fauna de peixes muito rico, certo? Você tem uma abundância grande desses indivíduos no espaço, apesar desses indivíduos não sobreviverem só nesse espaço, mas sobreviverem em outras regiões também. Então, item corretíssimo. Legal, queridos? Então, você tem uma baixa quantidade de espécies endêmicas, porém uma alta abundância aí desses indivíduos, legal,
no ambiente. Inclusive, ele te fala disso exatamente no texto também, certo? Então, lá no texto, ele te diz sobre essa grande quantidade, queridos, de quê? De indivíduos de, como é que eu vou falar? De fauna selvagem, tá? De indivíduos que são para caça, de peixes. Então, ele fala, né, dessa riqueza, vamos dizer assim, de indivíduos, essa grande quantidade de indivíduos, certo? Então, por isso, esse item corretíssimo e também é um item que é de biomas, porque você tem que saber do baixo grau de endemismo do Pantanal, mas também de interpretação de texto, porque é dali que você pega essa informação de grande abundância. Jovens, item 42. A exploração agropecuária no Pantanal envolve atividades que têm provocado tanto a contaminação quanto o assoreamento de rios nessa região. Vamos pensar aqui, queridos. Exploração agropecuária no Pantanal, que ele te diz lá no comecinho do texto, né? Então, lá no começo do texto, mais ou menos até aqui, ó, ele vem te falando basicamente, ó, esse trecho inteiro do texto, ele vem te falando dessa exploração agropecuária, certo? E quando ele fala que promove tanto a contaminação, você pode pegar disso aqui, ó, difundir o uso de pesticidas. Então, isso atua o quê? Na contaminação. E quando ele fala de assoreamento, certo? Ele fala aqui, ó, necessidade de interferir o fluxo das águas. Então, essa necessidade de interferir o fluxo das águas, ela pode causar, sim, assoreamento. Então, item corretíssimo, certo, queridos? Item certinho de novo. Você consegue pegar esse item pelo texto. Então, não é um item de biologia em específico, é um item de interpretação de texto. Até aqui nesse bloco de questão, 50% já é só interpretação de texto. Então, isso é muito importante na provinha de vocês. O Pantanal é uma planície aluvial de inundação, cujas cheias periódicas constituem um fator natural de risco limitante de diversificação de atividades econômicas e ocupação antrópica. A pecuária bovina, a pesca e o turismo são atividades econômicas adaptadas ao subir e ao descer das águas da bacia hidrográfica do rio Paraguai, onde se insere o Pantanal. Jovenzinhos, item corretíssimo, né? Na hora que o cara fala assim, ó, a planície do Pantanal, cujas cheias periódicas constituem um fator natural de risco limitante, a diversificação de atividades econômicas e a ocupação antrópica. Sim, né? Então a gente vê isso aqui também quando ele fala das necessidades de interferir no fluxo das águas, certo, queridos? Justamente por quê? Para você conseguir, né, fazer essas alterações, essa ocupação antrópica, essas alterações de meio de produção ali, certo? Então tudo isso vai causar um impacto grande, legal, no ambiente. Por qual razão, queridos? Porque você vai ter que modificar o ambiente do Pantanal para você conseguir ocupar. Então isso dificulta, mas ainda isso não evita por completo, porque a gente começa a alterar o bioma para ficar mais vantajoso para a gente, certo? Então item corretíssimo, legal. Eu diria que esse item também é um item de interpretação de texto. Com a leitura do texto, a gente consegue extrair meio que essa informação que ele te fala no 43. Então, um bloco de 4 itens, que 3 foram interpretação de texto e um item foi biologia, né, mais conteudista. Então, olha que interessante. Eu falei para vocês no início que o Pantanal é um conteúdo que não costuma cair com recorrência. Biomas costuma cair, mas o Pantanal em si não foi o que mais caiu até então. Porém, quando o cara cobra Pantanal, ele cobra mais interpretação de texto do que o conteúdo em si. Então, né, não foi um conteúdo que iria te pegar na prova, que iria te prejudicar, tá? Jovens, outra questãozinha que aparece aqui pra gente é uma questão de cadeia alimentar. Então, na cadeia alimentar é sempre importante a gente pensar que a cadeia, ela sempre se inicia com um produtor, certo? Quer dizer, esse produtor é a base dessa minha cadeia alimentar, certo? A gente chama isso de primeiro nível trófico. Depois vai para os insetos, que são consumidor primário e estão no segundo nível trófico. Cuidado, eles adoram confundir vocês esses dois termos. Nível trófico é posição de cadeia. Ele está na segunda posição da cadeia. Consumidor primário é porque ele é o primeiro consumidor que aparece. Então isso é importante. Então, consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. E aqui os fungos e bactérias são exatamente os organismos decompositores que estão no último nível trófico da minha cadeia. Com relação à cadeia alimentar mostrada na figura que antecede, assinale a opção correta. O primeiro nível trófico está representado pelo inseto. Ó, de novo, eles adoram
né, confundir isso aí com vocês. O primeiro nível trófico são as plantas. O inseto é o consumidor primário e ele está na segunda posição da cadeia. Então ele é o segundo nível trófico. Sempre o primeiro nível trófico é o indivíduo produtor. Sempre ele é autotrófico. Então, item errado. Os pássaros representam os consumidores terciários. Vamos ver? Consumidor primário e consumidor secundário. Então, item errado. Ele está no terceiro nível trófico, mas ele não é consumidor terciário. De novo, o cara querendo te confundir nível trófico com posição de consumidor. Tá? Então, item completamente errado. C. Fungos e bactérias atuam como decompositores da matéria orgânica. Beleza, os organismos decompositores eles servem exatamente para transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, item corretíssimo. D. As plantas são consideradas consumidores primários. De novo, a mesma história do nível trófico, viu, gente? A planta está no primeiro nível trófico. Ela é um consumidor primário? Não, ela é um produtor. Então, item completamente errado. Beleza? Queridos, terceiro blocozinho de item aqui nosso, ele vai te falar exatamente dessa imagem aqui, e aí cara de metabolismo energético, né? E é o cara aqui, ele fala da fotossíntese, que acontece, da fotossíntese que acontece durante o dia e da respiração que acontece durante o dia e noite, viu, gente? Sim, respirar, o vegetal respira durante o dia e a noite. Nada de pensar nessa história do vegetal só respirar à noite, de jeito nenhum. Legal? Então, fotossíntese durante o dia, porque depende da luz, respiração de dia e de noite, certo? Preste atenção numa coisa. Na CD2 ele fala assim, ó, em ambientes com forte intervenção do homem, como nas grandes cidades, o aumento do teor de CO2 na atmosfera compromete a eficiência do ciclo do carbono. Ó, querido, se eu aumentar o teor de CO2 da atmosfera, eu desequilibro o ciclo do carbono? Com certeza. Então eu vou comprometer a eficiência? Vou comprometer. E favorece o aumento da temperatura devido ao efeito estufa. Quanto mais CO2 na atmosfera eu tenho, como ele é um gás estufa, mais eu vou ter intensidade nesse efeito estufa. O que isso vai significar para mim, queridos? Isso vai significar que eu vou aquecer mais a minha terra. Então, item corretíssimo, certo? Ele traz só informações que são pertinentes. A fotossíntese é um processo complexo que, em ambiente natural, ocorre nas plantas e nas bactérias fotossintetizantes. Até aqui, corretíssimo. E aí depois, o que ele faz? Mas não em cianobactérias. E aí, queridos, errado. Cianobactérias são exatamente as bactérias o quê? Fotossintetizantes. Entendeu a lógica? Então, na verdade, esse item tem que estar errado. Por quê? Porque ele falou que não vai ocorrer justamente nas bactérias, que são as bactérias fotossintetizantes. Então, item errado. Legal? 65. A partir do esquema apresentado, é correto inferir que a planta produz parte do seu próprio alimento via fotossíntese durante o dia e que o alimento é consumido na respiração celular durante o dia e a noite. Queridos, isso é completamente correto. Tá? Então, ela vai produzir parte do alimento com a fotossíntese? Vai. Kevin, por que parte do alimento? Porque nem tudo que é bioquimicamente sintetizado no vegetal vem a partir da fotossíntese, tá, gente? Então, por exemplo, o vegetal ele precisa pegar nitrogênio do solo para conseguir fazer os aminoácidos, para conseguir fazer os ácidos nucleicos. Ele precisa pegar fosfato, ele precisa pegar outros nutrientes do solo. Tá? Então, ele pega esses nutrientes do solo e faz a fotossíntese como forma de adquirir o carbono. Então, por isso que parte dos alimentos vem da fotossíntese e não todos os alimentos, certo? Mas item completamente correto, certo? E uma das coisas interessantes a gente visualizar também é o seguinte, quando a gente analisa um gráfico, né, de fotossíntese e respiração, né, então vamos lá aos nossos desenhos rupestres, né, gente? Desenhos rupestres aqui do Kevin, que ainda não tem uma mesa digitalizadora, mas ele vai adquirir em breve, certo? Jovens, o que acontece aqui? Ó? Você tem aqui o eixo Y e o eixo X, certo? Aqui no eixo Y, você tem geralmente o percentual de ocorrência de um metabolismo. Tá? No eixo X, você tem a quantidade de luz. E é o que acontece. Lá no vegetal, você percebe que existe um processo que ocorre de forma constante, independente da quantidade de luz, e existe um processo que ocorre
de forma variável, certo? Quanto mais luz, mais ele acontece. Então, o processo que independe da quantidade de luz é justamente o processo respiratório. O processo que depende da luz é o processo fotossintético, certo? Aqui você tem o ponto de saturação fótica, que é onde eu chego no máximo da minha fotossíntese, e aqui você tem o ponto de compensação fótica, que é onde você tem a igualdade, né, da respiração e da fotossíntese. O que você vai perceber, queridos? Que essa quantidade aqui, ó, essa quantidade de fotossíntese que supera a respiração é justamente quando o vegetal ele consegue fazer coisas além de se sustentar. Então, além de consumir, tá, esse alimento na respiração, ele também faz outras coisas. É o que nós chamamos de produtividade primária líquida, que vai servir, queridos, para a constituição de tecidos vegetais. Então, quando o vegetal cresce ou quando o vegetal reserva energia na forma de amido, essa reserva ela vem justamente por ter essa produtividade primária líquida. E é por isso também que eu chamo o vegetal de sequestrador de carbono, porque no vegetal sempre a fotossíntese vai superar a respiração celular. Sempre. Certo? Isso numa média diária, viu, gente? Então, contando o dia e a noite. Beleza? Então, sempre a quantidade de fotossíntese vai superar a respiração celular. Por quê? Porque sempre o vegetal ou está fazendo reserva ou está fazendo o quê? Ele está crescendo. Perfeito? Então, o item corretíssimo. 66. O balanço de produção de O2 em uma planta é positivo. Até aqui, correto. Por que é positivo? Porque a quantidade de fotossíntese é maior do que a quantidade de respiração. Logo, eu produzo mais oxigênio do que eu consumo oxigênio. Entendeu? Então, até aqui correto. Agora, vamos ver a justificativa do cara. Por que a quantidade de mol de O2 produzidas por mol de CO2 consumidas é menor na reação química de fotossíntese em comparação à quantidade de O2 consumida por CO2 produzido na reação química de respiração? Aí está completamente errado, queridos. Por quê? Se a gente pensa, a quantidade de mols é igual. Quantos mols aqui eu uso para fazer fotossíntese? 6 mols de CO2. Quantos mols eu libero na respiração celular? 6 mols de CO2. Legal? Então, se você pensar, a respiração celular é uma glicose mais 6 moléculas de oxigênio, produzindo 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de quê? De água. Isso aí é uma respiração celular. E a fotossíntese é 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, produzindo 6 moléculas de oxigênio mais uma molécula de glicose, certo? Então, o resto do item ele está errado e por essa razão o item está completamente errado. Fechou? Jovenzinhos, provinha do PAIS 1, tranquila demais, certo? Tem alguns detalhes interessantes, legal? Presta atenção nesse detalhe aqui, legal, de produtividade primária líquida, é bem interessante. Presta atenção na parte de metabolismo, nesse balanço químico aqui, ele também sempre cai, tá, gente? As provinhas do PAIS 1 adoram cobrar isso aí, beleza? Um beijo e um queijo para vocês. Não esquece de deixar nos comentários aqui o que você está achando do seu vídeo, tá, gente? Para mim é muito importante saber se está sendo legal, se não está sendo legal, o que está funcionando e o que não está, certo? Então coloca aí nos comentários do vídeo, para a gente é muito importante. Curte o nosso vídeo, compartilha, tá? Manda para os seus amigos. E é isso. Um beijo, queijo para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima resolução. Tchau, tchau.